Então, gente, aqui dando continuidade à última aula, certo? Faltam aí 6 questões para resolvermos. Antes de começar a aula, então, dando continuidade à aula, lembrando que eu estou sem máscara porque eu estou no ambiente sozinho, né? Eu gostaria de revisar alguns tópicos que nós vimos até aqui, certo? Então, nós começamos a estudar o capítulo 1 sobre energia e nós vimos 6 tipos principais de energia. Quem lembra? Energia cinética, que é a energia do movimento. Energia potencial gravitacional, que é a energia da gravidade. Energia térmica, que é a energia da temperatura. Energia luminosa, que é a energia presente na luz. E energia elétrica, a energia da eletricidade, que nós estudamos mais aprofundadamente. E a energia potencial elástica, que é a energia presente nos materiais que se esticam, certo? Nós vimos as possíveis transformações, né? Porque a principal característica da energia é ela poder ser mutável, certo? Nós vimos como o nosso corpo ele vai transformar a energia. Vimos também o básico sobre fontes de energia não renováveis e renováveis, onde eu falei para vocês que as fontes de energia não renovável são necessárias milhões e milhões de anos para serem produzidas, e nós consumimos em grande quantidade. Ou seja, um dia essa conta não fecha e essa energia vai acabar, certo? Já as fontes renováveis são praticamente inesgotáveis, porque a natureza sempre tem em abundância e nós não temos como consumir tudo, certo? Como a água, vento e a luz solar. Aí depois nós começamos a estudar o capítulo 2 sobre eletricidade. Nós vimos que a eletricidade é um fenômeno natural. Nós não descobrimos a eletricidade, certo? Ela não foi uma invenção humana. A eletricidade não foi uma invenção humana. Ela já existia na natureza. Nós só aprendemos como utilizá-la a nosso favor, certo? Falei para vocês que existe eletricidade no nosso corpo. Toda nossa movimentação é feita a partir da eletricidade. E também falei que os raios podem ser divididos em duas partes, né? Os relâmpagos, que é a parte luminosa, e o trovão, que é a parte sonora. Nós sempre vamos ver um raio primeiro do que escutá-lo, pois a energia da luz é mais rápida do que a energia sonora, certo? Nós vimos o que é eletricidade, o que é uma carga elétrica. Nós vimos um pouco sobre átomo, lembrando que o átomo é composto por duas partes e três componentes. As duas partes são núcleo e eletrosfera. E os componentes são, no núcleo, nós temos prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons, certo? Vimos que a eletricidade pode ser dividida em duas partes: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo, certo? Vimos que a eletrostática estuda as cargas elétricas que se encontram em repouso. Vimos também a relação entre atração e repulsão. Vimos que sinais opostos se atraem e sinais iguais se repelem, certo? Positivo com negativo, atração; negativo com negativo ou positivo com positivo, repulsão, certo? Vimos um pouco sobre eletrização dos corpos, que é como os corpos se tornam eletrizados, possuindo eletricidade, e nós vimos que existem três formas: a partir do atrito, contato e indução, certo? Vimos um pouco sobre os princípios da conservação de carga. Vimos que a eletricidade não pode ser criada e nem destruída, ela sempre vai ser transformada, certo? E vimos um pouco sobre campo elétrico. Depois nós vimos por cima um pouco sobre condutores e isolantes. Falei para vocês que condutores são responsáveis por transmitir eletricidade e possuem grande quantidade de portadores de cargas elétricas que podem se movimentar com facilidade, certo? Como metais, grafites e gases ionizados. E eu falei para vocês também que os condutores metálicos são os principais tipos de condutores, certo? Como o alumínio, que é extremamente utilizado aí nas linhas de distribuição elétrica, junto com cobre e outros metais, certo? E isolantes é todo material que não tem capacidade de
e transmitir eletricidade. Podem existir 3 tipos de isolantes: os isolantes elétricos, que impedem a passagem de eletricidade, os isolantes térmicos, que impedem a passagem de temperatura do calor em transição entre os corpos, e existem os isolantes térmicos e elétricos, que impedem a passagem tanto da eletricidade quanto da temperatura na forma de calor em transição entre os corpos, certo? Depois nós falamos sobre eletrodinâmica, que é a parte da física que estuda as correntes elétricas. E corrente elétrica vai ser sempre um movimento ordenado de correntes elétricas, certo? Falei também que existem 2 tipos de correntes elétricas. As correntes elétricas contínuas, onde as correntes elétricas se movem durante todo o tempo, e as correntes elétricas alternadas, certo? As correntes contínuas sempre vão na mesma direção e sentido. Já as alternadas não, elas podem intercambiar, passar de um local para o outro, certo? Assim como a fiação elétrica. As correntes contínuas são usadas em celulares e aparelhos pequenos. Já as alternadas são usadas na fiação elétrica em aparelhos de grande porte, certo? Vimos que existem os efeitos da passagem da corrente elétrica. Existe o efeito térmico, efeito luminoso, efeito magnético, efeito químico, onde o efeito térmico é o aquecimento usado muito em aquecedores, em chapinhas, chuveiros elétricos, etc. E o efeito luminoso, que são os efeitos gerados a partir da luz. Todo mundo já passou por isso de perceber uma faísca, né? Quando você encaixa errado, faz alguma coisa na energia elétrica, isso é uma faísca. Aquilo é um reflexo do efeito luminoso. Geralmente, onde essa faísca bate, solta uma fumaça ou fica uma região queimada, que é o efeito térmico, certo? Ainda existe o efeito magnético, que é a criação de um campo magnético através da passagem de elétrons, e o efeito químico, que acontece principalmente em líquido, certo? Também falamos sobre geradores. Falei para vocês que geradores não geram energia elétrica. Repitam comigo: gerador não gera energia elétrica, porque energia elétrica não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, geradores são aparelhos que transformam a energia elétrica de um tipo em outro tipo, certo? E aí nós temos a mecânica, que vai transformar a energia do movimento em energia elétrica. Temos os geradores químicos, que transformam a energia química em energia elétrica. Temos os geradores térmicos, que transformam a energia térmica em energia elétrica. E os geradores luminosos, que transformam a energia da luz e da radiação, por exemplo, do Sol, utilizando a substância chamada de sílica, para gerar energia elétrica, certo? Falamos um pouco sobre circuitos elétricos, que vocês até desenharam. Aí eu falei para vocês que o circuito elétrico tem 4 partes principais, que é o gerador, condutor, resistor e interruptor, certo? Depois nós começamos a falar sobre energia elétrica e seus impactos socioambientais. Falei para vocês uma coisa muito importante, que é: não existe energia elétrica sem desenvolvimento humano, assim como não existe desenvolvimento humano sem energia elétrica, certo? Depois nós começamos a falar sobre as fontes de energia, que podem ser divididas em 2 tipos: renováveis e não renováveis. As renováveis, falei para vocês que a matéria-prima não se esgota, geralmente não liberam tanto poluente, certo? Mas ainda assim as renováveis têm seus pontos negativos. Primeiro falamos sobre a energia hidráulica, produzida a partir da energia do fluxo de rios, né? E ela é produzida em hidrelétricas, certo? E tem seus pontos negativos, que são poder alagar grandes regiões, aí, geralmente, e destruir florestas, fauna e a flora aí dos locais, certo? Depois falamos sobre energia solar, que é produzida a partir da energia solar, né, do Sol,
e pode ser captada de duas formas, na forma térmica e na forma de painéis fotovoltaicos, certo? Depois nós falamos sobre energia eólica, que utiliza a força do vento, coletada a partir de aerogeradores. Falei para vocês que Fernando de Noronha foi o primeiro lugar a utilizar essas fontes, né? E existem diversos pontos negativos aí da energia fotovoltaica. Por ele ser irregular, é energia irregular, às vezes durante o ano tem muito e outras fases do ano tem pouco. Muda a paisagem, afeta a dinâmica das aves, certo? Impacta ondas de raios, também tem impacto sonoro. Falamos sobre energia geotérmica, que é produzida pelo calor no interior da Terra. No Brasil é raríssimo de se ver. E falamos sobre energia de biomassa, certo? Todos esses são energias renováveis. Depois nós falamos sobre as fontes de energia não renovável, que é quando a matéria-prima se esgota. Nós temos o petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear, certo? Depois falamos sobre energia elétrica de forma sustentável. Como ela é utilizada, falamos sobre o selo Procel, etc. E na aula de hoje nós vamos terminar o capítulo 3, certo? Aí resolvendo essas últimas 5 questões. Então agora, dando continuidade aqui à aula, vamos resolver a questão 16, certo? Questão aqui do Enem. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é a baseada na energia. Vamos frisar aqui as características mais importantes. A região é plana, certo? Então, por que região plana é uma característica importante? Como eu expliquei já em outra questão, imagine aí uma região A e uma região B. A região A é plana e a região B é toda esburacada, certo? A região B não vai ter tanta passagem de vento assim, porque as montanhas e tal vão impedir a passagem de ar, certo? Então se passa pouco ar. Já a região plana, sem montanha, sem nada, todo o ar passa por ela, certo? Com ventos constantes. Então, além de ser plana, ela possui uma boa quantidade aí de vento. Não possui muitos recursos hídricos, certo? Não tem muitos recursos hídricos. E também não tem reservatório de combustível fóssil, que são petróleo, carvão, mineral e gás natural. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é baseada na energia. Baseado na energia de biocombustíveis, pois tem o menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Não fala-se nada sobre produção de biocombustíveis, certo? Aí não é anunciado. Então, essa parte aqui está errada. Biocombustível. B. Solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país favoráveis à sua implantação. Solar. Baixo custo da solar. Já falamos que solar não tem um baixo custo, isso é uma mentira, certo? Também características do país favorável, também não fala aqui no texto nada sobre energia solar, certo?
Nuclear nunca é uma boa alternativa de energia, por ter menos risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. Tem menor risco ambiental e é adequada a locais com menor extensão territorial. Hidráulica. O texto fala poucos recursos hídricos, então a energia hidráulica aqui não é viável. Certo? E a eólica aqui, vento, é plana, que é a energia correta. Pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa nem resíduos de operação. Certo? A alternativa letra E. Vamos agora para a 17ª questão. Temos aqui a questão 17 e 18, certo? Deixa eu dar um zoom. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Vou ler de novo. Questão aí do Enem. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global? Alternativa A. Óleo diesel. O óleo diesel é usado em carros e os carros expelem um gás poluente, então é possível de ser. Gasolina, a mesma coisa do óleo diesel usado em carros, motos, etc. Carvão mineral também gera gás carbônico, que é lançado na atmosfera. E gás natural também, certo? A única daqui entre as citadas é o vento. Entretanto, poderiam ser outras, como eólica, geotérmica, entre outros, certo? A energia do vento, que é a energia eólica, é a mais recomendada aqui nessa questão, certo? Questão 18. Marque a alternativa que indica as principais fontes ou tipos de energia renováveis. Petróleo é renovável? Não é. Biomassa é, eólica é renovável e solar é renovável. Gás natural é renovável? Não é. Petróleo também não é, nuclear também não é. Daqui só hidrelétrica, que é renovável. Biomassa renovável é, eólica renovável é. Petróleo renovável? Não. Gás natural renovável? Não. Eólica renovável é. Hidrelétrica renovável é. Solar renovável é. Biomassa renovável é. Então essa aqui é a questão correta aí. Letra D. Certo? Questão é. Hidrelétrica renovável é. Solar também. Mas aqui petróleo e gás natural não são renováveis, certo? Vamos agora para a questão 19. Em 2012, 1,4% da energia necessária para abastecer a economia do mundo do Brasil foi atendida pela energia nuclear. Ainda que pequena, se comparada com outras fontes de energia, 56,3% de combustíveis fósseis, por exemplo, é importante conhecermos seus riscos. Uma desvantagem dessa fonte de energia é... Então, vou ler de novo aqui para ficar mais claro aí para vocês. Em 2012, 1,4%
da energia necessária para abastecer a economia do Brasil foi atendida pela energia nuclear. Certo? Ainda que pequena, se comparada com outras fontes de energia, ela comparou aqui com os combustíveis fósseis, né, somando petróleo, gás natural e carvão, temos 56,3% de combustíveis fósseis. É importante conhecermos os riscos da energia nuclear. Se a gente grifar aqui. Uma desvantagem dessa fonte energética é desvantagem da energia nuclear, certo? Vamos de baixo para cima. Não possui uma base científica segura e confiável para sua produção. Energia nuclear existe sim uma base segura e confiável para sua utilização, certo? O risco, na verdade, está em vários outros pontos que nós vamos abordar aqui. Letra D. Contribuir para o efeito estufa com a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. A energia nuclear não faz isso, certo? Não é pela liberação de dióxido de carbono, né, que é a molécula chamada de CO2, que ela é um ponto negativo, certo? E sim pelos seus grandes malefícios, aí, como Chernobyl, entre outros vários acidentes que a energia nuclear já proporcionou à humanidade. Letra C. Não proporcionar independência energética aos países importadores de combustíveis fósseis. Ela não vai proporcionar independência energética, ou seja, conseguir usar sua energia sem precisar de outro país, aos países importadores, né, que compram energia de combustível fóssil, que também não tem nenhuma relação com o texto. A. Vincular sua operação à previsão de mudanças climáticas em escala global. Não. Energia nuclear não é feita dessa forma. E letra B. Gerar resíduos difíceis de serem armazenados de modo seguro aqui. É o principal malefício aí da energia nuclear, certo? Por quê? Aqui. Nós temos o urânio, né? Imagina que isso aqui é urânio. O urânio, ele vai ser colocado num recipiente com água, certo? E essa água, o urânio é muito quente e ele transforma rapidamente a água em estado de vapor. E aí ele vai pegar essa água, o urânio, vai fazer com que essa água passe do estado líquido para o gasoso. Líquido para o gasoso. Processo chamado de vaporização. Certo? A vaporização vai fazer com que a água vire gás. E esse gás vai ser responsável pela produção de energia. Só que depois que utilizamos isso, o urânio ele continua radioativo, certo? E ele não tem mais energia para aquecer a água, mas ele ainda assim é radioativo. E ele é muito difícil de ser armazenado, certo? Questão 19. Agora vamos para as duas últimas. O GM20, grupo composto pelos 20 países mais industrializados do mundo, vem discutindo alternativas energéticas que não sejam nocivas ao meio ambiente, sejam renováveis, tenham um custo acessível e que permitam o desenvolvimento econômico. No Brasil, um exemplo de importante fonte energética alternativa dessa natureza, proveniente da biomassa tropical, é utilizado como combustível nos veículos automotivos. Certo? Qual é essa fonte de energia? Outras para frente. O carvão mineral, utilizado na produção de energia eólica.
O carvão mineral, ele é renovável ou não renovável? Não renovável, certo? N de não e tracinho para renovável, não renovável. O urânio faz o que eu falei na questão passada? Energia radioativa, certo? Então, também é não renovável. Não renovável. E o urânio não tem nada a ver com produção de energia geotérmica, né? Também além disso. O xisto, utilizado na produção de energia termoelétrica, também não, falei para vocês nas aulas passadas o que era o xisto. O petróleo, utilizado na produção de energia nuclear. Petróleo e energia nuclear também não tem nenhuma relação direta, certo? E por último, a cana-de-açúcar utilizada na produção de álcool, certo? É a produção de biomassa. Três pontinhos aqui, biomassa, que é energia sim renovável, certo? Então aí, letra A é a única alternativa correta. Questão 21. Entre as fontes de energia citadas a seguir, assinale aquela cuja alternativa contém apenas as fontes de energia renováveis mais utilizadas no Brasil. Aqui, a solar é pouco usada, certo? E a eólica também, só a hidráulica que é muito usada. Hidráulica, lenha e biomassa no Brasil são muito usadas. Hidráulica, xisto e solar pouco usadas, certo? Petróleo é muito usado, mas solar, lenha também é muito usada. Álcool é muito usado, mas a eólica e solar é pouco utilizado. Certo? Então aqui, alternativa letra B, da questão 21. E aqui a alternativa letra A, certo? Da questão 20. Então, gente, a aula de hoje era isso. Qualquer dúvida aí, entre em contato através do Play certo? Obrigado e até a próxima.